Olá meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Thiago e pessoal, olha só esse vaso que eu fiz usando esse molde de papelão. Meus amigos, tá muito legal, com apenas papelão eu consegui fazer um molde muito bacana para estar fazendo esse lindo vaso para bonsai. Quer ver como eu fiz esse vaso? Então por favor deixa o seu like no começo e se ainda não é inscrito se inscreva para estar recebendo mais dicas legais como essa. Bora pro vídeo! E meus amigos, para a gente estar começando, bora aqui pegar os papelão. Vamos estar usando aqui vários papelão mais grosso, papelão mais fino. Vai ser usado vários tipos aqui para a gente estar usando na confecção desse molde. Aqui, galera, eu estou fazendo um risco, certo? Vai ser um quadrado, quatro lados iguais, certo? Estou fazendo aqui a marcação com a régua. Não vou dizer a medida agora, por conta que vai ser feita uma redução nos cantos, né? Será um vaso quadrado com um detalhe nos cantos, nas laterais, certo? Estou fazendo aqui a redução para vocês verem, ó. E agora eu vou fazer aqui o corte. Quantos quadrados desse eu vou estar usando? Pessoal, vou usar pelo menos aqui uns 3, tá? Fiz o corte, tá? Essa daqui vai ser a parte de cima. Eu vou passar aqui a medida para vocês, pessoal. Esse vaso vai ter 9,5 centímetros de altura, certo? Essa altura eu tô falando da base, desde os pés até a parte de cima, não a parte interna, certo? Ok? Fazendo aqui mais outra marcação. Agora eu vou fazer uma redução, diminuindo 1 centímetro em cada borda dessa, ó. Essa diminuição, meus amigos, é para fazer a parte de baixo do vaso, pois ele é um pouco cônico, então ele tem a base estreita e a boca mais larga. Vou fazer aqui a medida, ó. A parte desse menor, pessoal, a parte de baixo dele, certo? Que é esse cantinho aí, ó. Vou dizer para vocês como é que vai ficar a medida. Enquanto eu corto aqui, eu vou estar explicando para vocês melhor. Olha só, vou fazer aqui mais outro desse mesmo tamanho. Essa parte pequena, que é a parte de baixo, ela mede a lateral dela, tá, pessoal? Os cantinhos que eu vou fazer vai medir 4,7 centímetros a parte de baixo e 7 centímetros a parte de alta, né? Então o corte do canto, a lateral mais larga, que é essa parte de lado do quadrado, tá? Não é os cantinhos estreitos não, a parte larga do quadrado, ela tá medindo o seguinte, ó. Ela vai medir a parte de baixo, né, que é a boca estreita, como eu falei para vocês, da base, 12,5 centímetros e a parte alta de cima 15,5 centímetros. Então, isso aqui, ó, é o que eu tô fazendo agora, tá? Tô cortando. Essa é a medição que eu tô falando para vocês, ó. Ela é meio cônica. Então, a parte de baixo, tá? Dessa figura, ela vai ser 12,5 e a parte de cima 15,5. É esse detalhe, meus amigos, que vai fazer com que esse vaso seja um pouco cônico e não reto, né? Não vai ter aquela altura do jeito que é na parte da borda, é na parte da base. Então, eu faço esse efeito dando essa conicidade nesses cortes, ó. Esse cantinho pequeno que eu tô fazendo, a medida dele é essa daqui, ó, 7 centímetros a parte da borda de cima e 4,7 centímetros a parte de baixo, tá? Essa é a lateralzinha estreita desses cantos, ó. Vou fazer aqui mais um corte, vou estar usando 3. Para que esses 3, Thiago? Agora sim, pessoal, ó, já vou explicar. Vamos fazer aqui a colagem, vou estar usando, sabe o que? Uma fita adesiva para estar firmando aqui os lados desse vaso, desse molde, né, pessoal? Lembrando, pessoal, se ficar alguma dúvida, fique à vontade para deixar o seu comentário. Pode perguntar que eu respondo na hora. A ideia aqui mesmo é só prender aqui esses pedacinhos, ó, para a gente fazer o fechamento desse molde. Então, estou usando uma fita adesiva. Poderia estar usando uma pistola de cola quente, poderia estar usando qualquer fita, uma fita gomada ou qualquer outro tipo de fita, né? Então, uma super cola também daria certo. Vira o contrário agora. E esse detalhe aqui, meus amigos, é para a gente fazer os pés do vaso, tá? Então, para me fazer os pés, eu preciso usar 2 figuras dessa, da mesma medida do fundo. Ó, tô fazendo 1 centímetro mais 1 centímetro, 1 centímetro mais 1 centímetro. Isso daqui é o que vai dar o detalhe dos pés. Então, um desses quadrados vai ser cortado só apenas 1 centímetro, tá, dos cantos. E o outro, pessoal, vai ser cortado 2 centímetros de diferença. Entendeu? Isso aqui vai dar um detalhe bem bacana. Desse jeito aqui, ó. Agora, para colar essa parte de baixo, eu vou estar usando uma super cola. Chatinho de trabalhar com essa cola, pessoal, aqui depois que seca pronto, né? Errou, para desmanchar, ajeitar é mais trabalhoso. Eu vou estar usando mais antes aqui mesmo uma fita, né? Então prendo aqui com a fita, ó. E agora sim, eu vou estar usando a cola. Jogo uma super cola, firmo aqui, mantenho bem no lugarzinho correto. Pronto. Agora sim eu posso fechar as laterais. Depois que eu fiz toda essa etapa, é que eu faço aqui o fechamento das laterais do vaso. Ó, com auxílio de pedaços de fita, eu venho, ó,
e vou prendendo. Vou fechando a borda do vaso. Vocês notam que já tá ficando um efeito cônico? Pois é, meus amigos, ó, a parte do fundo mais curta que a parte da boca do vaso. Beleza, fechei agora, pessoal. Para não correr o risco desse material abrir quando eu colocar o cimento, eu faço um contorno com essa fita, tanto na parte superior, né, como também na parte inferior. Então isso aqui me dá uma garantia de resistência desse material, pois é um papelão bem fino, tá? Eu usei um material mais forte na parte do fundo. Preparando aqui o cimento, pessoal, vou fazer primeiro apenas cimento puro com água. Essa daqui vai ser uma camada que a gente vai estar usando para deixar uma superfície mais lisa nesse vaso. Então eu faço só uma camada com cimento e água pura, ainda não é a massa do vaso, tá? Já vou passar a receita aqui da massa para vocês. Então o intuito agora é espalhar uma camada bem fina mesmo, não precisa ser muito grosseira não, de cimento puro por todo esse molde. Agora sim, pessoal, vou estar usando aqui uma medida de 2 por 1. Então eu usei 3 copinhos desse de areia grossa construção e 1,5 de cimento. Então a medida de 2 por 1, tá? Misturo bem aqui, ó, antes de fazer a mistura com água. Deixo bem uniforme a massa. E agora é só umedecer pra gente estar fazendo aqui tipo uma farofa. Não pode ficar uma massa muito molhada e nem muito seca, tá? Porque não é um molde de compactação. Esse molde aqui a gente vai fazer diferente. Ele é apenas um molde, né, externo, não vai ter o molde interno igual do outro vaso que eu ensinei para vocês. Vou preenchendo primeiro a parte do fundo, ó. Dessa forma eu vou tendo uma noção mais ou menos, pessoal, de 1 centímetro de massa, tá? Mais ou menos essa base de 1 centímetro. Compacto aqui com o copo, desse jeito, deixei bem nivelado. Agora eu venho fazendo as laterais do vaso. Vou jogando a massa desse jeito mesmo, ó. E aí assim a gente vai preenchendo também as laterais. Dessa forma a massa ficou pouca, vou fazer mais um pouco de massa para mim estar completando aqui a lateral desse vaso. Vocês notam que aos poucos, pessoal, vai se formando, ó, vai ganhando mais uma estrutura, né? Eu estou tentando fazer com 1 centímetro de massa, né, a lateral, essa borda, tá, pessoal? Porque a partir de 1 centímetro já fica mais resistente. Mais fino que isso, o vaso pode quebrar a sua borda. Então, para não correr esse risco, eu uso uma margem de 1 centímetro para mais, tá? Vou preenchendo toda a superfície e já a gente corrige essas imperfeições para fazer a finalização aqui, ó. Notem que primeiro eu vou colocando na parte de cima e venho descendo até abaixo. Ok, agora eu venho fazendo o acabamento. Passando aqui a colher, isso aqui é uma colher mesmo, pessoal, que eu estou usando, ó. Eu dou no acabamento com a colher. Vou preenchendo e compactando mais ainda a massa, até ficar um cimento mais liso, né? Deixando uma superfície bem uniforme. Ok, pessoal, dessa forma aqui agora eu faço os furos. Estou usando um cano de 20 milímetros. Poderia ser um de 25 também. 4 furos aqui para ser a drenagem do vaso. E 4 furos com um prego para a gente usar para amarrar o bonsai, né? O arame. Tirando aqui os moldes. Olha só que bacana. O molde sai muito fácil. É um molde descartável, tá, pessoal? O C de papelão a gente só usa ele uma vez. Então, tirei o molde. Percebam que aquela camada de cimento que a gente usou pura deixou uma superfície bem mais lisa, não foi? Isso é que é o legal, ó. Tento dar aqui um acabamentozinho mesmo com a ponta da tesoura, uma faca, só para tirar essas rebarbas de cimento. Desse jeito aqui, ó. Vou passar aqui uma lixazinha, uma lixa 200, 150, o mais fino possível. Coloquei, pessoal, mais de 12 horas dentro dessa água, certo? 12 horas depois, esse material passou pelo procedimento de vitrificação, então ele vai ganhar uma resistência a mais nesse cimento, vai ficar um material bem mais forte, tá? Agora o que eu vou estar fazendo é tirando essa água e colocando para escorrer, para secar por completo. Depois que esse vaso já secou mais um pouco, não está tão úmido, eu vou estar preparando aqui, ó, uma massa, tá? Mesma massa que a gente fez no começo, é apenas cimento puro com água. Então isso daqui eu vou usar para fazer o acabamento nesse vaso, tá? Vou usar aqui o auxílio de uma espátula para a gente estar meio que emmaçando esse vaso. Dessa forma, pessoal, vou passando, aí, alisando já, ó, para deixar o vaso bem lisinho mesmo. Isso é muito bom, tira todas as imperfeições, se ficou algum buraco, algum furo, ele vai corrigir. Passando agora aqui na parte interna, uso também o auxílio da espátula, vou jogando aqui um pouco de massa. Depois, com o auxílio de um pincel, eu venho completando, para tirar todas as imperfeições. O pincel é muito legal, meus amigos, porque ele consegue espalhar melhor a massa, tá? E beleza, pessoal, dando um acabamento aqui na borda. Agora eu venho com um pano, eu molho o pano e venho fazendo também um acabamento.
Lembrando que essa massa não secou total, deixei ela enxugar um pouco. Então quando ela estava um pouquinho enxuta, eu fui lá, passei um pano molhado. Dessa forma também eu tiro outras imperfeições, dando já um acabamento. Dessa forma aqui, meus amigos, eu não preciso estar usando uma lixa, certo? Mas caso queira, pode usar uma lixa d'água. Olha como tá ficando bem bonito mesmo, a superfície bem mais lisa. E agora, para concluir, eu vou estar usando aqui uma resina acrílica para estar invernizando, pessoal, esse vaso. Dessa forma eu vou impermeabilizar o meu material e irei conservar mais o cimento. Jogando aqui também na parte interna, para garantir que não vai haver uma infiltração, né? Então dessa forma o vaso não vai beber água. A água vai ficar apenas para as plantas, né, pessoal? E ok, olha só como ficou o resultado depois que a resina secou. Olha só, eu posso estar jogando outra camada, falta também passar aqui no fundo, ó. Foi apenas uma demão de resina acrílica. Você pode também estar pintando, pode estar usando aí tinta xadrez, alguma coisa, ou tinta acrílica, que também dá muito certo. É porque eu prefiro, pessoal, deixar a cor natural do cimento. Meu muito obrigado você que ficou até aqui, forte abraço, fiquem todos com Deus e até mais.